João Fonseca estreia finalmente no ATP de Miami contra o americano Leonard Chien e no vídeo de hoje passaremos todos os detalhes desse jogo, pré-jogo, como o que o João tem que fazer para ganhar. Vamos passar imagens do treino do João Fonseca, estamos ao vivo em loco com o Renato lá em Miami, está indo todos os dias lá no torneio, estará acompanhando ao vivo o jogo amanhã do João Fonseca e ele fez imagens exclusivas aqui para vocês. A gente vai passar os detalhes, características do Chien, o que o João precisa fazer para ganhar esse jogo e vamos passar uma curiosidade sobre o ranking atual de João comparado com Djokovic, Nadal, Federer. É loucura, é muita informação aqui no Auge das Quadras e sem perder tempo eu vou direto aqui para a tela do meu computador para a gente falar sobre o momento do João perto de outras lendas do esporte, né? A gente fez alguns vídeos aqui, teve alguns comentários aí dizendo que esperava mais do João, que o João ainda precisa evoluir muito, que ele precisa ter mais paciência em quadra, que ele não é tudo isso, a gente ouviu bastante coisa e quando a gente faz um comparativo com outros craques e lendas do tênis, olha o patamar que o João está hoje. O João hoje tem 18 anos e 6 meses, então a gente buscou ali todos os jogadores, as lendas do esporte e os melhores da geração atual e da geração anterior com a mesmíssima idade do João, 18 anos e 6 meses, para saber em que momento eles estavam na carreira. O João é 60 do mundo hoje. Djokovic era 78, Roger Federer 49, Nadal 51, Alcaraz 32 e Jannik Sinner 73. Você vê que tá todo mundo mais ou menos na mesma região. Só que títulos ATP, somente Nadal, Alcaraz e João tem nessa idade. Djokovic, Federer e Sinner não tinham títulos ATP com 18 anos e 6 meses. E mais, o João já tem 3 títulos Challenger, o mesmo número do Sinner, o mesmo número do Djokovic e somente um título Challenger a menos do que Carlos Alcaraz. O Nadal, por exemplo, tinha somente 2 e o Federer somente 1. Pessoal, estamos de frente de um menino que tem um potencial tremendo de ser o número 1 do mundo, de ser um grande ídolo do esporte, e quando a gente fala, passa os dados dele, ninguém tá zicando, ninguém tá pressionando, a gente tá como torcedor avaliando jogo a jogo e tentando da nossa forma ajudar ele com a exposição que ele precisa ter, né? Ele é um menino carismático, um menino que sabe lidar com a pressão, então olha esses números, é simplesmente assustador o desempenho do João com a idade que ele tem. Pessoal, tá gostando do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal Auge das Quadras. É só clicar ali em inscrever-se, muita gente assistindo nossos vídeos e pouca gente inscrita. A gente tem aí, nossos vídeos estão com média de 3, 4, 5 mil views e a gente tem aí 1.500, 1.600 inscritos. Então, inscreva-se aí que é muito importante pra gente. E vamos aí, ó, já direto pra análise do Leonard Chien. Canhoto, backhand de 2 mãos, ele é do Next Gen, da nova geração, 19 anos, 1,80 m de altura e já acumula 3 títulos Challenger. O que é interessante do Leonard Chien? Ele tem 2 vitórias já sobre top 10, uma sobre o Medvedev e outra sobre o Zverev. Ele vem em constante evolução, já enfrentou o Fonseca outras 4 vezes, então esse vai ser o 5º confronto entre eles. O primeiro confronto entre eles foi lá no Roland Garros Juvenil com a vitória do americano e depois o João engatou 3 consecutivas, sendo uma delas a final do US Open Juvenil e os 2 confrontos do Next Gen, a gente já falou bastante aqui, né, na fase de grupos e depois na semifinal. Isso significa que o João vai ganhar? Não. Muito pelo contrário, o Chien mudou muito seu estilo de jogo e a gente vai falar um pouquinho quais são as armas que o João tem que ter para ganhar esse jogo. Estilo de jogo do Leonard Chien, consistência e ponto forte, variação. Hoje ele é o número 66 do ranking, muito próximo do João, inclusive, que é o 60. Então é um adversário duríssimo. Dizem aí que vai, durante muitos anos aí, ele vai disputar com o João aí o posto de melhor tenista da geração, né? Então amanhã a gente vai ter mais um confronto entre os dois. E quando a gente analisa os números do Leonard Chien, nas últimas 52 semanas, ele só jogou piso duro. Então o cara é um especialista em piso duro, não jogou saibro, não jogou grama, né? E contra a top 10, ele tem 2 vitórias e 0 derrotas. No piso duro, 19 vitórias e 9 derrotas. Isso nível ATP. É um desempenho espetacular. Contra a top 20, ele ainda adiciona mais uma vitória contra o Arthur Fils. Então tem 3-0 contra a top 20. Olha só, não perdeu ainda para a top 20. Top 50...
6 vitórias e 4 derrotas, e top 100, 12 vitórias e 6 derrotas. É um cara, assim, muito, muito competente, competentíssimo, e vai ser um jogo duro pro João. Enquanto a gente fala do jogo, eu vou colocar aqui o treinamento que o nosso Renatão aí conseguiu direto de Miami. Ó, isso aí são imagens nossas, tá? O Renato foi ontem ali no treinamento do João, anteontem, na verdade, né? Esse vídeo tá indo ao ar aqui no dia do jogo do João. Anteontem ele foi no treinamento, vocês estão vendo aí, treinou saque, ele chegou a jogar aí games contra o Sebastián Baez, o argentino, e imagens aí exclusivas para vocês. O que o João precisa fazer para ganhar esse jogo? Na minha opinião, o jogo se passa muito mais pelo Thiem mudar a sua postura do que pelo João. O João tem que fazer exatamente o que ele fez nos jogos anteriores. Só que o Thiem, no último jogo entre eles, ele entrou em quadra claramente com uma estratégia diferente. O Thiem, que é um trocador de bola, é aquele cara de consistência, é aquele cara que fica lá defendendo, botando bola pra quadra, variando e tal. Mas ele é um cara que não tem muitas armas no seu jogo. Ele não tem aquele forehand fulminante. Ele não tem um saque muito bom, mas ele é um grande devolvedor. Então o João tem que ter paciência, né? Não pode arriscar muito, querer toda hora ir pra linha. Mas o Thiem, quando ele fez esse jogo, ele perdeu. Então no último jogo ele entrou mais agressivo, indo mais pra bola, atacando mais o saque do João. Então o João tem que tomar cuidado sim, porque o Thiem deve repetir essa mesma estratégia para tentar surpreender o João. É uma estreia que, ao meu ver, não é uma estreia tranquila. Aliás, a chave do João é uma chave bem difícil. Ele pegaria ainda o Hugo Humbert na segunda rodada, que é outro canhoto, né? O João não vem tendo bom desempenho contra canhotos, mas contra o Thiem ele costuma jogar bem. E por que isso? Porque o Thiem não é aquele canhoto clássico que fica toda hora abrindo a quadra com muitos ângulos, com o saque de canhoto. Ele é um canhoto mais padrãozão, ele joga a bola mais reta, né? Ele não tira tanto para fora da quadra. E tem um detalhe também, que o Thiem ele não faz muita paralela. Ele vai ficar toda hora no backhand do João, sem forçar muito, né? Sem botar o João para correr muito. Ele vai correr muito, o americano. E ele vai ficar jogando a bola no backhand do João, E aí, o João tem que ter inteligência para tentar mudar a direção do jogo para que a bola sobre pro forehand. Então, se o Thiem jogar no backhand do João, ele devolver na paralela, a bola vai voltar provavelmente no forehand, porque o Thiem não é aquele cara que fica variando, ele joga mais cruzado. E aí ele vai cruzar pro forehand do João. E acredito eu que essa seja a estratégia correta aí pro João vencer o jogo. Na imagens dos treinos a gente vê que o Baez jogou até muito, né? Tipo, acertou várias bolas aí, enquanto o João não estava acertando muito aí, mas é treinamento, obviamente, né? E o importante é saber que ele tá em forma, que ele tá bem. Essa faixinha na perna dele aí, acho que não é motivo de preocupação. Ele tá desde o primeiro jogo no Challenger de Phoenix com essa faixinha. Então, é mais como uma segurança pra ele ali. Mas foi... Olha que privilégio do Renato aí, que viu de perto. Inclusive, no final, ele fez um vídeo ali ao lado do João. Tentou pegar uma palavrinha do João, mas não conseguiu, obviamente, porque o João deu 1000 autógrafos ali, né? Fica até difícil você conseguir conversar com ele. Vai passar agora, logo em seguida, aí, após esse último ponto, o Renato ali ao lado do João. Tentou pegar ali um depoimento com o áudio das quadras aí, ó. O João deu um joinha, né? Tava assinando muito, dando muitos autógrafos, deu um joinha ali. Então, essa é a expectativa aí para que o João faça uma grande estreia nesse ATP de 1000 de Miami. Pessoal, oferecimento TLP Select, maior comunidade de apostas e trades trade em tênis do Brasil. Nosso irmãozão aí, Thiago Meireles, que é o maior especialista de tênis que eu conheço. Se você quer se aprimorar, se você quer ser um profissional melhor ou mesmo um entendedor melhor, o Thiago faz vídeos diários de análise de todos os jogos nível ATP. E se você ainda gosta de fazer suas fezinhas, você tá no lugar certo. A gente tem um desconto especial aqui para os inscritos do canal de 30%. Primeiro comentário aí fixado, tem todas as informações, o link. Então não perca tempo. E agora temos uma novidade e até fazer um agradecimento aí ao nosso querido Ronaldo Spranger, primeiro membro do canal. O nosso clube de membros está no ar. Traremos conteúdo exclusivo, como foi esse do João. Inclusive o Ronaldo já está no nosso grupo de discussão, que por enquanto tá vazio, tá eu, ele e o Renato, mas o Renato tá mandando vídeo lá
sobre tudo que ele viu. Ó, ele fez vídeo sobre a Bia Haddad, sobre o Nick Kyrgios, sobre o Alex de Minaur. Muita gente treinando, ele tava ali ontem, mandou vídeos. Então, conteúdos exclusivos aí pra galera dos membros. E fora todas as outras coisas interessantíssimas que vamos trazer. Então, vire membro aí do canal, ajude o canal, que com certeza a gente vai entregar muita coisa de qualidade pra vocês. E pedir mais uma vez pra você se inscrever no canal Auge das Quadras. Vamos fazer a cobertura completa de Miami in loco. Então, contamos aí com a presença de vocês e vamos com tudo. João Fonseca joga não antes das 8 da noite, horário aqui no Brasil, transmissão da Disney Plus. E vamos lá, vamos firmes e fortes, buscando essa classificação para o jogo contra o Hugo Humbert. E amanhã, ou hoje à noite mesmo, né? Ou amanhã, traremos o vídeo de pós-jogo, analisando aí esse primeiro confronto do João Fonseca, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster.